Então, hoje teremos o prazer de receber a doutora Priscila Duprat, que ela é uma pediatra, uma neonatologista com uma visão integrativa e que já tem, considerando todo o aspecto da implantação da telemedicina, ela já tem bastante experiência nessa área e vai conversar com a gente sobre alguns assuntos nesse tema de telemedicina. Muito obrigado por estar aqui, doutora Priscila, e podia se apresentar, fazer um histórico aí da sua atuação como médica. Sim. Nessa área de telehealth, telemedicina. Sim. Obrigada, Robson, pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje. Então, eu sou, como você falou, sou pediatra, neonatologista. Comecei e sempre tive uma questão de não conseguir ficar quieta, assim, não conseguir só sair da faculdade e fazer a medicina que a gente aprendeu lá. Então, eu sempre fui buscar novos conhecimentos. Aí, um deles que eu bati na integrativa, né, que eu fiz pós no Einstein de Saúde Integrativa. E também, junto com a integrativa, eu vi que a gente poderia ampliar mais ainda a possibilidade de auxílio, de cuidar das pessoas com a tecnologia. Certo. E com a pandemia, acabei me aprofundando mais nesse mundo de startups, participei de hackathons, do Hackathon do HackMed. No final do ano agora, em outubro, eu fui numa imersão em Harvard, no MIT também, voltado para tecnologia em saúde. Então, comecei em vários eventos e tive a ideia da minha startup. Comecei também a desenvolver a ideia e a trabalhar com telemedicina logo no início da pandemia. Eu fui, porque a Conexa, que é a maior plataforma de telemedicina do país, né, acho que da América Latina, eles tinham só médicos para adultos, né, médicos de família. Tinha uma coordenadora de pediatria que só tirava dúvidas do médico de família. E eu fui a primeira plantonista pediatra mesmo, quando abriu o plantão de pediatria na Conexa. Fiquei lá 3, 4 anos. E depois acabei saindo, mas mantendo a telemedicina no consultório. Sim. Então, hoje eu faço muito atendimento de rotina, né? Por conta de pacientes que moram longe, moram em outras cidades, muito por conta dessa visão integrativa, né? Dessa medicina com olhar mais amplo, que muitas vezes em algumas cidades não tem essa oportunidade, né? De ter um ultra especialista ou um médico que tem uma visão mais preventiva, mais voltada para a saúde também. Legal. Essa visão integrativa da medicina, explora um pouquinho mais isso aí, porque às vezes a gente é muito focado nesse atendimento formalizado, sim, tradicional, sim, e a gente não tem uma visão integral do doente. Explica um pouquinho melhor para a gente, para entender melhor essa visão integrativa da medicina. Sim. Eu falo muito que, e a gente nas discussões, quando a gente dá após aula de integrativa, que a nossa medicina, a nossa formação é muito baseada em doenças, né? A gente é treinado para tratar doenças. Apesar da gente estudar fisiologia, funcionamento celular, é muito superficial. Nutrição, a gente não estuda nada de nutrição, né? E para as medicinas tradicionais, a chinesa, a indiana, que são medicinas milenares, o alimento, ele faz parte do seu tratamento ou da sua prevenção, né? A gente trabalha muito pouco com prevenção. E a medicina integrativa, ela é isso, ela é centrada em manter a saúde e manter que o seu corpo funcione bem para evitar as doenças. Sim. Então, com isso, a gente usa vários recursos da nossa medicina convencional, porque tem muitas dúvidas sobre a integrativa e sobre as vertentes dela, né? Porque aí sempre a gente tem uma tendência a ir para os extremos, né? De achar que a integrativa, ela não tem nada a ver com a medicina convencional, vai lá me pedir para tomar chá, fazer meditação e eu não vou tomar mais meu remédio. Falam muito isso na oncologia, né? Então, e jamais um médico que é integrativo mesmo, baseado em ciência, baseado em evidência científica, ele vai abandonar o tratamento convencional. Sim. Ele é integral, né? Integrativo, ele é para somar. Então, é para somar conhecimentos que são milenares de outras práticas médicas e principalmente multidisciplinares também. Então, trazer outros profissionais para o cuidado desse paciente, pensando no bem-estar físico dele. E, na verdade, o tripé básico, na verdade, o pé básico da integrativa é o autocuidado. Sim. Então, a fazer integrativa mesmo seria ensinar saúde. Seria ensinar a pessoa a ter responsabilidade, que a gente não tem. No Brasil, é muito baixa essa consciência, né? A maioria dos pacientes, ele quer terceirizar a saúde dele, né? Ele quer que alguém resolva para ele. Na verdade, esse poder é nosso, né? Cada um teria que ter esse estudo, né? Essa escola em saúde e como a gente é responsável pela nossa própria saúde.
Esse é um conceito muito legal, porque, na verdade, é a base do que nós deveríamos ser como médicos. E uma coisa que eu sempre, até por lidar com educação médica há muito tempo, eu percebo que a gente vem perdendo isso. Nós, como médicos, viemos perdendo muito daquilo que eram conhecimentos colaterais que nós tínhamos para centrar naquela coisa do doente, talvez até por conta de uma ultra especialização da medicina, e essa necessidade de você ser ultra especialista, você vai abandonando e vai terceirizando. A gente mesmo, como médico, vai terceirizando. Olha, você precisa fazer uma orientação dietética, procura um nutricionista. Sim. Você precisa fazer uma atividade física, procura um educador físico. E na prática, a gente vai percebendo que se a gente não assumir algum desses pontos, o doente não vai fazer. Sim. Porque ele tem essa dificuldade, inclusive de custo, de tempo, disponibilidade e tudo mais. Agora, eu queria, voltando ao tema da telemedicina, perguntar para você o seguinte, Priscila, quando a gente imagina, vou te falar a minha dificuldade para você, talvez seja a dificuldade de muitos outros colegas. Eu, como cirurgião vascular, eu sempre fui muito resistente à telemedicina por uma questão de que é natural para mim. Eu começo examinando o meu doente colocando a mão no pé dele. Então, assim, eu começo examinando, botando a mão no pé dele. Segunda coisa, eu ponho ele em pé para poder avaliar com o aparelhinho que eu tenho lá o fluxo, coisa e tal. Então, na minha concepção, fazer uma telemedicina para cirurgia vascular era muito complicado, porque eu precisava desse toque, essa coisa toda. Então, do ponto de vista dessa mudança que nós fomos obrigados a vivenciar, meio que engolir a toque de caixa, o que você acha, o que você percebeu na sua experiência, quais foram as dificuldades iniciais para você também, por mais que você fosse um entusiasta, você teve que entrar mais agudamente nesse universo. Quais foram as dificuldades que você passou, que você vivenciou outras pessoas, outros colegas dentro desse contexto e até mesmo a visão do paciente? O que ele estranhou? Ele se sentiu rapidamente, o paciente se incorporou a essa nova técnica? Como é que foi isso aí? Então, realmente no começo eu também tinha muito receio, por isso é uma coisa que a gente não tem contato, e é isso, né? Nossa prática diária é muito toque, né? Muito estar ali no ao vivo, auscultar, ver realmente a pessoa ao vivo e examinar com o toque, né? Sim. Mais próximo. Então, e criança, vários médicos já falam que não sabe como que a gente consegue, porque a criança não fala, né? Então, a distância, sem o presencial, sem o toque ali, eu também no começo eu fiquei bem preocupada por ter sido a primeira pediatra, e eu conversava com os meninos que já estavam na clínica, falei, gente, como que a gente vai fazer isso em pediatria? Eu vou acabar mandando quase todo mundo pronto-socorro, não vai conseguir, não vai dar certo. E quando você começa, você vê que é possível. Sim. A minha experiência na pediatria é de que quase tudo a gente consegue resolver, mais de 90%. Eu quase não mandava criança para o pronto-socorro, muito mais só quando você via que o estado geral não estava bom, porque é isso, né? Do exame Sim. físico da semiologia, a gente tem outros critérios, né? Visuais, que a gente consegue ver mesmo pelo vídeo. Então, ou que estava mais com o estado geral cometido, ou com esforço respiratório, então outra a gente acabava tendo que encaminhar para avaliação presencial, mas a maioria a gente consegue resolver, muito por... com clínica eu não tenho experiência com adulto, urgência, mas na pediatria, grande parte das urgências, né, das idas ao pronto-socorro, elas não precisariam acontecer, né, de ir no pronto-socorro. Tem muito mais uma questão de ansiedade familiar, com a febre, com esses sintomas dos processos da infância, que são em sua grande parte virais e autolimitados, né, que o próprio corpo vai curar a doença, só que tem aquele período de febre, de mal-estar, de sintoma, que acaba deixando as famílias angustiadas. E que, às vezes, ela só precisava falar com o médico, para a pessoa se sentir mais calma. Isso. A gente percebe muito isso em pós-operatório também. Isso, e ela precisava dessa avaliação e desse aval. Não, tá tudo bem, realmente é um processo viral, vamos avaliar 72 horas de febre,
febre, observar como que vai evoluir e falar os sinais de gravidade que necessitaria de uma nova avaliação ou uma ida ao pronto-socorro. Então, em pediatria, eu acho que tem essa vantagem, por conta de grande parte dos sintomas não serem realmente urgências graves. Então, realmente, a gente resolve muita coisa pela telemedicina e eu me surpreendi e realmente me apaixonei ainda mais depois que eu comecei a atender. Mas, realmente, a gente tem dificuldades muito, não sei como é que é a questão de internet em outros países, mas essa dificuldade técnica, principalmente no início da pandemia, porque eu acho que tava todo mundo, né? Todo mundo foi pra internet, todo mundo que trabalhava em loco presencial foi para online. A internet estava todo mundo usando ao mesmo tempo. Então, essa foi uma das principais dificuldades, assim, do sistema não abrir, do sistema não carregar, a gente não conseguia abrir para começar os atendimentos. Então, a maior dificuldade que eu vi foi essa tecnológica mesmo, que com o tempo, com os anos, passando como eu fiquei alguns anos lá, foi melhorando muito. Porque eu acho que o país também se adaptou, que a pandemia foi uma coisa que forçou essa adaptação, não só do nosso jeito de aprender, né, de atender, como também a questão da tecnologia em si, do suporte de internet e tudo mais. Isso foi uma coisa que, na verdade, ainda me incomoda um pouco, porque muitas vezes, por conta dessa popularização da telemedicina, os pacientes também abusam um pouquinho, né? Então, para nós cirurgiões, então é assim: ai, doutor, apareceu essa mancha na minha perna, apareceu essa feridinha na minha perna. Aí manda uma fotografia completamente mal tirada, do escuro, com a máquina de fotográfica mais antiga do celular e tal. E aí eu fico imaginando uma situação dessa. No começo da pandemia, ninguém costumava ter por hábito uma webcam no seu computador, passou a ter, e quando tinha, no máximo era aquela original do computador, do notebook, às vezes não é grande coisa, né? Então eu fico imaginando as dificuldades no começo que a gente vivenciou para fazer as teleconferências, imagina para fazer telemedicina, né? E aí eu queria aproveitar o gancho até dessa história da Bianca estar vivenciando lá essa experiência que ela... É a segunda vez que a doutora B vai para uma aldeia Bororo, que é, se eu não me engano, é a Meruri, que ela está, e mais algumas aldeias ao redor, ali no Mato Grosso, e ela... Ano passado ela foi, ficou um tempo maior, e esse ano ela voltou já com um projeto da gente estabelecer, porque ela vai uma vez por ano e ela perde o segmento daqueles pacientes que ela começou a tratar, principalmente paciente com asma, que é justamente um caso, a Maria criança e tudo mais. E aí essa semana nós fizemos a primeira experiência de telemedicina a partir da aldeia. E foi uma catástrofe do ponto de vista técnico, porque... A gente, por mais que eles tenham lá, eu perguntei para a Bianca qual era a infraestrutura que ele tinha de rede, mas ela não soube me dizer nesse primeiro momento. A gente depois precisa descobrir isso. Mas talvez por ser o único lugar onde tinha estudantes de medicina, todo mundo usando a internet e tal, a gente não conseguia nem conversar, quanto mais vídeo, né? E aí eu queria ver contigo justamente isso. O que você acha que a gente precisa... Para onde que a gente vai para dar assistência justamente a esse pessoal que a gente mais precisa da telemedicina? As dificuldades que a gente vai ter, qual é o seu ponto de vista a respeito disso? Sim, uma das questões que todo mundo enfatiza da importância da telemedicina, ainda mais no nosso país que é continental, essa possibilidade de nós que estamos nos grandes centros urbanos conseguir auxiliar especialistas, auxiliar as pessoas que moram mais distantes ou até em tribos indígenas. E que eu também estava apaixonada pelo projeto, porque é um dos pilares da minha startup, de fazermos atendimentos solidários. Então, estava programado com a Bida a gente fazer depois que vocês testassem também, né, de cuidar de algumas crianças, porque ela fala que é uma das principais dores, né, que não consegue ter acesso a pediatra lá, especialista pediátrico, e acaba que as crianças têm doenças que não são diagnosticadas e ficam graves. Então, é a nossa programação também, mas tem toda essa questão do suporte técnico, né, de não conseguir. Então, e tem se falado muito da questão da telemedicina síncrona e da assíncrona, né, que a assíncrona é que a gente faz presencial ao vivo, né, que é o que a gente está acostumado, que a gente faz hoje ao vivo. E a assíncrona a gente faz, mas não com o suporte legal, né?
bem estabelecido e regulamentado, igual está a assíncrona, né? Então, Sim. acredito que a assíncrona precisa ser regulamentada. Hoje a gente faz muito suporte, só para explicar, né, o que é a assíncrona, ela não é ao vivo, né? Ela seria a gente tirar igual o seu paciente fez, tirar foto, gravar vídeo, mas acredito que precisa ter uma orientação antes de como fazer isso para que a gente consiga avaliar e ver mesmo, mandar exames, principalmente por e-mail, né, por um local que tem a LGPD, Exatamente. que é a questão que eu te falei de regulamentar a telemedicina assíncrona, que a gente faz muita coisa pelo WhatsApp hoje, principalmente no Brasil. Fora é muito menos, não existe você conversar com um médico nos Estados Unidos no WhatsApp, você só vai conversar num ambiente institucional, normalmente um e-mail ou dentro de uma plataforma. E o que a gente faz no WhatsApp não tem proteção do LGPD, que é essencial em saúde, né, em dados sensíveis. Então, talvez, eu acredito que seja a solução, né, para a gente tratar pacientes mais distantes com essa dificuldade técnica da internet, mas a gente precisa regulamentar melhor também, criar as regras da telemedicina assíncrona no nosso país, para que realmente ela aconteça num ambiente seguro, que a gente tenha essa proteção desses dados sensíveis e com essa orientação, porque a pessoa vai captar as imagens, a pessoa, se precisar de avaliar uma lesão, se precisar de ver uma respiração, então, aí acho que precisa dessa orientação de como isso vai acontecer também. Mas é uma solução boa que a gente consegue ajudar sem ter que ir em loco, que é mais difícil a gente ficar deslocando, e manter esse auxílio com especialista para comunidades mais distantes, como é que a AB tá. Entendi. Eu me lembro que há uns 10, 15 anos atrás, eu fiz parte como voluntário de um projeto desse tipo de telemedicina assíncrona, até porque na época a tecnologia não permitia uma telemedicina síncrona. E dentro desse contexto, eu já vejo algumas dificuldades para um ambiente como, por exemplo, uma aldeia indígena. Por quê? Ali, para você fazer uma telemedicina assíncrona, você precisa ter pelo menos um técnico de enfermagem, uma enfermagem, ou até mesmo algum profissional da área de saúde que seja treinado nesses protocolos que são muito importantes hoje, que é o próximo tema que a gente vai falar sobre a questão da segurança, né? Mas então, eu fico um pouco preocupado que talvez a assíncrona não seja a solução melhor. Então, eu até tenho uma sugestão aqui. Se alguém conhece o Elon Musk, então podia dar uma doação de Starlink para algumas aldeias indígenas, para a gente poder fazer uma telemedicina de nível razoável. Essa sugestão é maravilhosa. Vai ser então, se alguém conhece aí o Elon ele Musk, está disponibilizando a internet em muitos países, ele pode ajudar nossas tribos indígenas. Exato, ou o novo governo aí fazer uma nova, aproveitar agora que a gente vai ter uma visão mais interessante dos povos indígenas, que ficou um pouco abandonado ao longo de um tempo, mas, de qualquer forma, isso é uma situação que a gente preocupa um pouco. Agora, eu queria ver com você o seguinte, dentro dessa questão da LGPD, o quanto a LGPD atrapalha a gente, atrapalha entre aspas, né, do ponto de vista de operacionalização, considerando que nós, aqui no Brasil, temos uma telemedicina informal há muito tempo, que é a telemedicina pela WhatsApp, né, que a gente sabe que não é referendada, não é legal, vamos dizer assim. E dentro, o quanto que a LGPD vai atrapalhar uma situação como essa, de uma comunidade que precisa de ajuda, que precisa da telemedicina, mas que, ao mesmo tempo, a gente tem que proteger a identidade, tem que proteger os dados sensíveis daquela pessoa. Sim. A LGPD acaba dificultando uma premissa que a gente tem em tecnologia em startups, que é tentar usar o que você tem disponível para conseguir validar a sua ideia mais rápido e mais barata. Então, que seria, por exemplo, usar o WhatsApp. Ou então usar o Zoom e o Meeting, que aconteceu muito no início da pandemia e que agora, inclusive, tem instituições que foram multadas ou que receberam autuação, porque todas essas plataformas de conversa, de vídeo, elas filmam as conversas. Na hora que a gente assina lá aquele usuário, né, os dados do usuário e tudo mais, o suporte de usabilidade que a gente assina que concorda, lá em letras miúdas está escrito que os nossos dados estão sendo extraídos ali, inclusive a conversa gravada, vídeo e áudio.
Então, essas plataformas, elas não podem mais ser utilizadas para telemedicina. E muitas foram usando isso, Sim. porque é isso, que é a premissa de vamos usar o que tem, porque a gente tem que fazer isso correndo. Exato. Então, agora, todas as plataformas estão tendo que avaliar isso, e acaba sendo um empecilho, porque é um custo a mais, porque essas plataformas, elas são grátis. As outras que não fazem isso, que vendem esse serviço, acabam tendo esse custo, Exato. né? Então, acaba tendo esse empecilho do custo que a gente poderia não ter, né? Se não fosse a LGPD. Mas eu acho que principalmente é isso, é a questão de atrasar um pouco o que a gente consegue fazer por a gente não poder usar o que a gente tem disponível. A gente ter que ir para uma plataforma com uma segurança maior, com toda essa questão de segurança de dados, igual uma fintech precisa de segurança de dados, todas as plataformas médicas precisam desse nível de segurança. Então, várias outras pessoas fazem plataformas em no-code, sem precisar de desenvolvedor, que é uma área que é uma parte de mão de obra super difícil na tecnologia, porque eles são escassos e escassos no mundo, então vários vão para fora ganhar em outras moedas mais valorizadas que a nossa. Então, se não fosse o LGPD, a gente poderia ter soluções muito mais rápidas e mais baratas com o que a gente tem hoje em dia à disposição. Porque hoje consegue se fazer um site, uma plataforma até para vendas, dependendo, e um no-code, porque tem como você juntar soluções que já existem. Agora, em saúde, com a LGPD, a gente acaba não tendo essa possibilidade. Isso vem a outra pergunta, que é justamente essa, né? Quais são, até que ponto você... Mas, por outro lado, também, o que a gente percebe? Às vezes as pessoas se preocupam muito, assim, eu estou preocupada de acessar o banco. Você deve ter vivenciado isso. Eu não quero acessar o banco pelo celular porque não é seguro. Tá, mas ao mesmo tempo você se expõe a uma consulta médica numa plataforma que você nem sabia que poderia usar a sua imagem, a sua fala para treinar a inteligência artificial, por exemplo. Entendeu? Então, assim, isso é conflitante, mas a gente vai ter que lidar com essa situação, né? Isso talvez que faça com que as soluções demorem um pouco mais para aparecer. E aí, dentro do ambiente Brasil hoje, com o SUS, do jeito que nós sabemos que aonde que você vê a telemedicina funcionando muito bem? Aonde que você fala assim, aqui deu certo, e aonde que você acha que pode melhorar muito, até para melhorar essa assistência, que a gente sabe que é muito problemática hoje, né? Sim. Esse pré-urgência, assim, pré-pronto-socorro, acho que a telemedicina pode ajudar muito, porque a gente está vivendo uma escassez de algumas especialidades também. A pediatria é uma delas. Na minha cidade, eu converso com as minhas amigas aqui de São Paulo também, tem pronto-socorros que não tem pediatra com frequência. Exato. Então, o pronto-socorro acaba ficando sobrecarregado, porque culturalmente no nosso país a gente usa o pronto-socorro sem ser para o que é urgência mesmo, para eventos de saúde que precisariam realmente ser avaliados naquele momento. E então acaba superlotando. Então, esse que a telemedicina fez muito na época da pandemia, porque as pessoas não queriam sair de casa, eu acho que é extremamente útil tanto para o SUS quanto para o privado, porque vários pacientes não vão precisar se deslocar também, não precisar ir no pronto-socorro e se expor a outros vírus e bactérias e com risco de pegar outra doença, pior até do que talvez ele esteja. E também não sobrecarregar o sistema de saúde. Então, queixas agudas e para tentar resolver e evitar de ir no pronto atendimento, funciona muito bem. A telemedicina funciona muito bem e auxilia nesse não superlotação, que foi o que a gente viu acontecer no Covid. E funcionou muito. Só que é isso, tem essa barreira da dificuldade do confiar. Apesar de as pessoas atenderem, ainda rola isso tipo a fintech. Exato. E em pediatria eu vi muito isso. No começo, a adesão foi super difícil no começo da pandemia. A maioria dos pais não abriam, não confiavam, achavam que não seria possível conseguir resolver ali na telemedicina a queixa aguda do filho. E com o passar do tempo foi melhorando. Mas no que a gente voltou pro presencial, igual todo mundo também tá querendo encontrar os amigos, voltar ao calor humano, todo mundo quer voltar pro presencial mesmo, pronto-socorro. Mas eu vejo... Não sei nas outras especialidades, mas na pediatria eu vejo que as mães introjetaram mais isso que a gente sempre falou, não vá no pronto-socorro por qualquer coisa. Sim. Isso aumentou muito a mãe não querer ir.
Só que com isso aumentou muito a medicina assíncrona, não remunerada e Exato. não LGPD É. no WhatsApp, né? Essa orientação pré. Então, acredito que a telemedicina ela vem para ajudar isso, inclusive ajudar a gente a regulamentar esse processo que a gente acaba fazendo de forma informal, né? Muitas vezes nesse pós-consulta e nesse auxílio entre as consultas, que é importante para a família, traz segurança, evita de ir no pronto-socorro, mas precisamos melhorar o ambiente como isso é feito. Então, para esse pré-pronto-socorro, auxilia muito. E a questão de pacientes acamados, crônicos, com dificuldade de locomoção, em aldeias, né, em locais distantes e até mesmo nas cidades grandes, pessoas que trabalham que moram em locais que é difícil transporte, que é difícil chegar. Aqui mesmo, que é distante para você ir no médico, você tem que demandar um tempo grande. E dependendo da consulta de rotina, ela pode muito bem ser feita por telemedicina. Exato. Várias startups têm propostas de mesclar a consulta presencial com a teleconsulta, como é o caso da Alice, né? Que é uma das principais referências de health tech no país, né? De exemplo, que é a gestora de saúde focada em prevenção. Então, eles têm todo um protocolo para facilitar, por ser um público mais antenado, mais tech, que não quer mais deslocar tanto pela idade, né, pela geração, e também acaba barateando, né, a assistência em saúde. Então, eles têm esse ciclo de consultas presenciais e consultas online, até em pediatria. Então, todas aquelas consultas de puericultura, que elas têm uma rotina, elas são intercaladas entre online e presencial. Que é o que um pouco os pacientes que moram longe e acompanham comigo fazem. Meio que tem o médico presencial para fazer aquela parte do exame físico, pesar e tudo mais, e me tem online para fazer a parte preventiva, essa parte mais nutricional, que acaba não acontecendo no presencial. Então, acredito que esse acompanhamento também de rotina, tanto feito pela gestora de saúde, como se você quer ter um médico em outro estado, em outra cidade, um médico que você considera que talvez tenha uma visão diferente, mais ampla, diferenciada do cuidado, e ter o seu médico local, que é tradicional, que vai estar ali com você mais no exame físico, nessa parte presencial da medicina. Então, eu vejo que tanto na rotina quanto na urgência, a telemedicina pode auxiliar muito em vários quesitos. Certo. Do ponto de vista de medicina privada, abre até a possibilidade de você fazer avaliações até internacionais, por exemplo, são possibilidades. E é interessante, porque eu, dentro da minha resistência natural, eu acabei fazendo a minha primeira consulta de telemedicina esse ano, para você ter uma ideia. Mesmo? Por incrível que pareça, foi só esse ano. Porque no auge da pandemia, o que acontecia? Por Covid ser uma doença que foi muito associada ao termo trombose, então, assim, trombose é uma palavra que devia ser até trocada de nome, porque ela é muito pesada. Então, até brinco com os pacientes que a gente trabalhou no hospital, eu trabalho no hospital que é quase quaternário e que virou um hospital Covid, praticamente. E nesse hospital eu trabalho basicamente com diagnóstico vascular. E era assim, a gente subia para as UTIs com uma pilha de exames aqui para poder fazer praticamente rastreio de TVP, de trombose venosa profunda, né? E aí até brinco com as pacientes, eu falei, olha, desse nome ficou tão pesado, mas a maioria dos pacientes que têm trombose nem são tromboses tão sérias assim. É que no começo achava que todo mundo tinha embolia pulmonar, quando na verdade ela tinha uma trombose da artéria do pulmão, nas artérias do pulmão. O fato é que a pessoa ligava para mim, e eu atendendo meio que telemedicina, e falava, estou com a perna inchada. Aí, por mais que você fizesse perguntasse antes de fazer a telemedicina convencional, ela tinha uma perna inchada, ela tinha uma suspeita de Covid, ou tinha tido Covid, isso ia ter que acabar de alguma forma num exame de ultrassom Doppler. Então, acabou que a gente não usou essa telemedicina no período de atendimento mais intenso da pandemia por conta dessa necessidade de provavelmente ter um exame complementar. E aqueles tratamentos que a gente que nós fazíamos eletivos, varíoco e tal, ninguém se preocupou em fazer isso nessa fase, né? Então, a minha primeira experiência de telemedicina acabou sendo esse ano. E, por incrível que pareça, foi muito tranquila.
Foi muito tranquila e bastante objetiva também, que eu achei bem interessante. É mesmo. Às vezes o paciente que se propõe a fazer uma telemedicina, ele é um paciente que já tem uma cabeça um pouco mais objetiva. Então, não precisa ficar enrolando, entre aspas, a consulta. Eu tenho um amigo que ele é muito engraçado, ele é muito despachado, né? É uma pessoa muito conhecida no meio dessa área de trombose, né? E na minha especialidade, agora está na moda de medicina ultra privada, consulta de 1 hora. Ele falou: ah, se eu pagar para um médico para ter uma consulta de 1 hora por causa de varizes, não vai existir isso, porque para mim não pode perder 1 hora numa consulta de varizes, a não ser que você vai fazer outras coisas, tem que fazer algum procedimento, né? Então isso é interessante. E a gente percebe que as gerações mais jovens já incorporam, por exemplo, assistência privada complementar, como algumas startups que a gente tem hoje, com muito mais naturalidade. Eu vejo pela própria Bianca, pela doutora B. Ela já, quando eu falei para ela que ela tinha que pagar um plano de saúde, ela falou: não, vou fazer um de uma startup porque me cobra o que eu quero, entendeu? Então, isso, até do ponto de vista de medicina privada, acaba sendo um mercado que tem que ser explorado também. Vai mudar muito. Muita coisa. Acredito que a saúde é a próxima revolução tecnológica, né? A gente viveu da fintech, exato. Provavelmente. Que a próxima vai ser de saúde. Precisa. Precisa. E vai mudar muito. Acho que vai mudar tudo que essa parte de plano de saúde, seguro-saúde. Acredito que até a formulação, os tipos de plano, muita coisa vai mudar. Eu costumo fazer, assim, pessoalmente, alguns paralelos, eu analisar a minha área de atuação, que é a medicina, com outras áreas de atuação, como o mercado financeiro, ou mesmo a questão legal, ou mesmo a parte de seguros, por exemplo. E a quantidade de dinheiro, de desperdício que a gente tem em medicina é uma coisa que precisa ser conversada. Ela precisa estar na pauta das discussões. E não digo só de dinheiro, eu falo até ecológica. Porque é só você acabar uma cirurgia, você vê a quantidade de lixo que você gera. E alguém tem que estudar aquilo. Entendeu? Não adianta a gente só, não, porque tem que ser tudo o uso único. Sim, tudo bem, mas dá para você fazer um meio termo nessa história, entendeu? Então você vai gastando, porque é interesse gastar, porque alguém vai pagar, e aí depois você vai ter custo excessivo que vai depois impactar no sistema de saúde complementar, mas que também vai impactar no sistema de saúde do público, porque a partir do momento que a saúde complementar joga os estándares para cima, você vai querer que o SUS também jogue. E aí, se você vier cheio de excessos, você vai impactar isso no serviço público, que, em última instância, é o imposto que você paga, né? E talvez até avaliar igual outras áreas avaliaram o próprio material que é feito, né? Exato. Talvez vá fazer com materiais que sejam recicláveis. Exato. Né? Mudar o tipo de plástico por um plástico biológico. Então, talvez avaliar isso. A gente não vê falar isso em saúde, né? A gente vê falar do plástico em todo o resto do mundo. É impressionante. E na parte de beleza, até os produtos de beleza hoje tentam vir em plástico que vem da natureza, né? Que são de produtos naturais, a parte da alimentação. Mas em saúde, ninguém toca nesse assunto de quais são os materiais que a gente utiliza dentro do hospital, né? E muitas vezes, com essa desculpa de segurança, você vai... Olha, uma agulha é uma agulha, ela tem um objetivo. E qual é o objetivo? É injetar alguma coisa. Hoje, se você pega uma agulha, esses catéteres, para quem não é médico, a gente chama de gelco, é um catéterzinho que a gente coloca e fica ali para a pessoa tomar soro. Antigamente, o gelco era uma capa plástica, que é uma que fica dentro, e uma agulha por dentro. Aí depois essa capa plástica, agulha, já veio com uma molinha para você retrair a agulha para alguém não se ferir. Mas durante todo o tempo você vai continuar usando uma agulha. Aí daqui a pouco ela já vem com uma capinha que recolhe aquela agulha e depois vem uma capa de proteção. Ou seja, aquela agulha que era um plastiquinho e uma peça de metal já virou um plástico com uma peça de metal com reservatório e uma capa. Monte de plástico. Entendeu? Isso sem contar o plástico da embalagem, né? Então, aí você fala, olha isso aqui, isso é muito lixo e esse lixo não vai reciclar. Esse lixo não vai reciclar. Porque é contaminado. Porque é contaminado. Então, assim, o que seria contaminado, na minha concepção, ele continua sendo contaminado e ele deveria ter o menos quantidade possível de lixo que não pudesse ser reciclado. Mas isso é uma outra história, a gente deixa para um outro podcast. Agora, eu queria ver com você, Priscila, que você me falasse assim, quais são as questões éticas envolvidas com a
a telemedicina? Quais são as questões que você se preocupa mais ainda? Algumas estão bem resolvidas, mas algumas que você se preocupa. Você já tocou em algum assunto aí, que é essa telemedicina assíncrona não oficial que a gente faz pelo WhatsApp. O que mais que você vê de problema ético? Na telesíncrona que a gente conhece, que quando a gente vai começar com tele, muitas pessoas... quem tá contratando treina e fala é a questão de como se portar, né? De parecer que você é um médico atrás da câmera. Então, como você vai estar, né? Então, estar de jaleco, estar num ambiente limpo, que o paciente consiga te ver, consiga te ouvir. E a outro lado também, porque a gente passa por essas situações constrangedoras na teleconsulta. Imagino. Do outro lado, não estar preocupado como ele está, onde ele está. Eu já recebi telechamada quando eu estava de plantão do meio do parque, assim, da família estava criança no meio do parque correndo e eles tentando fazer uma teleconsulta. Ou então, já tem história de amigos que atenderam pacientes adultos bebendo, sem camisa e fazendo um teleatendimento. Então, não é porque a gente não está no presencial, que a gente está em casa, que não muda como a gente vai se comportar na consulta, tanto de um lado quanto do outro. E tem a proximidade, tem a questão de estar em casa, que muitas pessoas falam assim, nossa, vai ficar distante, né? Na verdade, é engraçado que a impressão que a teleconsulta, ela aproxima mais, porque você tá na casa da pessoa. Então, isso eu achei o máximo, porque, na verdade, eu me senti mais próximo das pessoas. Então, elas podem estar confortáveis em casa, mas tem certas condutas que não são legais, né? Você ir para uma consulta bêbado, embriagado, não faz sentido você passar por uma avaliação, uma conversa, sem estar com consciência, né? Então, e do mesmo jeito o médico do lado, eu tô em casa, então não vou estar de jaleco, não vou estar com o cabelo penteado, também vou acordar e vou lá atender, também não pode. Exato. A Bianca, a doutora B, sempre pede para a gente falar uma palavra do dia, e hoje a palavra do dia, doutora Priscila, é telesaúde. Você tem como conceituar para a gente esse conceito de telesaúde de uma forma mais ampla? Então, a telesaúde não é só a teleconsulta, né? Que é isso que muitas, às vezes, as pessoas se limitam a achar que a telesaúde é só a telemedicina, né? A telesaúde implica em vários aspectos remotos de saúde, né? Então, tem como se fazer teleconsultas com outros profissionais, né? Então, a telesaúde, ela envolve esse cuidado remoto de outros profissionais de saúde. Então, hoje a gente vê crescendo muito na psicologia, a enfermagem, então como fazer essa teleorientação. Então, a teleorientação, ela também entra na telesaúde, que também tem como ser feito pelo médico, né? E por outros profissionais, então, clínicas de vacina, vários procedimentos que são feitos podem fazer essa teleorientação em saúde, que pode ser tanto por texto como por vídeos explicativos também. Sim. É uma telesaúde. E o que vários aplicativos hoje fazem de você poder ter essa jornada da sua saúde, né? Isso cuidar da sua saúde dentro do aplicativo. Essas startups gestoras de saúde todas estão tentando desenvolver soluções que o paciente queira fazer isso, né? Queira estar lá. Então, a telesaúde também entra nessa possibilidade remota de você cuidar da sua saúde. De ver a hora da medicação, receber notificação, cuidar da ingesta hídrica, da alimentação, de todo esse processo que entra na telesaúde também. E fora a questão de hoje a gente tem possibilidade também de mandar a receita digital, né? Isso, foi fantástico. Então, também entra na telesaúde essa possibilidade de você ter esse suporte de relatórios, de prescrições, de receitas que você não precisa mais ir buscar, ir no consultório, você pode fazer isso à distância também. Facilitou muito, ajudou muito. Muito, e é interessante, foi bom você tocar nesse assunto da prescrição à distância, da receita à distância, da solicitação de um exame à distância, e nesse ponto, tanto nós médicos como os pacientes avançaram muito, mas você sabe quem ainda está um pouco para trás nessa história? É o laboratório, né?
lateratória. Eu acho exame, sim. incrível como a gente ainda tem que ir para um site de um laboratório para poder... E eles implicam, às vezes. Nossa, eu acho terrível. E nós que recebemos exames de imagem, por exemplo, angiotomografias, angiorressonância, angiografias, procedimentos... Hoje, eles, assim, para quem é especialista, não adianta você mandar um laudo. Eu não verei uma angiotomografia de um aneurisma de aorta por um laudo. Sim. Eu quero ver o exame. Imagem, eu quero ver a imagem. E eu não quero mais ver a imagem impressa, eu quero ver a imagem dinâmica. Porque hoje, com um software de computador, um software que eu nem pago nada, um software livre, eu manipulo aquela imagem do jeito que eu quero e eu programo a minha cirurgia, inclusive se eu quiser fazer um modelo em 3D. Sim. Então, isso é muito bom. Antigamente, o pessoal ainda mandava CD. Só que hoje em dia, CD é uma coisa... Praticamente os equipamentos de computadores não tem mais leitor de CD. Então, só sobra você entrar no site do hospital, do laboratório, para poder ter acesso. E que não costuma ser muito intuitivo. Demora. Exatamente. Ou seja, as grandes redes de hospitais, as grandes redes de laboratório, ainda estão devendo para nós e para os pacientes uma melhor liberdade. Acho que muito por conta das empresas que monopolizam os sistemas hospitalares, que são sistemas pesados, fechados, que tem zero interop, que interop é a possibilidade de você conversar com outros sistemas e conversar com desenvolvedores no Bootcamp de Barretos que eu fui, que eles também têm um centro lá de inovação bem legal, que eles são meio que treinados para isso, que enquanto no exterior... nos Estados Unidos é obrigatório que todos os sistemas de saúde se conversem, porque é do paciente o dado. Aqui não, aqui todos eles aprendem a como blindar ao máximo, porque aí a instituição fica refém daquele sistema. Exato. E aí eles não conversam para nosso dia a dia, acaba que a gente tem que abrir sei lá quantas janelas, entrar em sei lá quantos sistemas para poder ver o exame num sistema, o laboratorial, o de imagem em outro sistema, e evoluir o paciente em outro sistema, enquanto tudo isso podia estar conversando e de uma forma muito mais intuitiva e rápida. E telesaúde, outra questão que eu esqueci, é a possibilidade da teleinterconsulta, né? Que na verdade foi uma das primeiras formas, acho que iniciou a telesaúde no Brasil, que eram médicos de áreas remotas ou de cidades menores, conversando e trocando dúvidas, tirando dúvidas e discutindo casos com médicos referências muito daqui de São Paulo, né? Então a teleinterconsulta sempre teve, já tem tempo que tem. E a possibilidade também de outros países, né? Inclusive até de procedimentos médicos que cada vez mais tem a chance de chegar no Brasil, ainda não tem, né? Que a questão do médico estar num lugar, o paciente em outra cidade, pela cirurgia robótica à distância, né? A gente já vê a parte de diagnóstico e você vê que é uma questão de... Não é uma questão de tecnologia, porque esse problema que eu citei em relação a essa dificuldade de acesso aos resultados de exames dos pacientes. Porque você tem hoje um protocolo que é o HL7, que é o que os Estados Unidos usa, que é para justamente resolver esse problema de interoperabilidade. E hoje, a maioria dos serviços de diagnóstico, eles não são mais... o laudo já não é feito mais localmente. Eu tive uma experiência muito interessante. Apesar de saber disso, eu nunca tinha visto um médico radiologista laudar à distância. Eu recebi um colega radiologista para um curso comigo aqui em São Paulo, em São Bernardo, e ele, no intervalo do curso, na hora que a gente estava na hora do almoço, ou tomar um café, ele falou, pera um pouquinho, Robson, que eu acabei de receber aqui um exame, uma tomografia de urgência, que eu tenho que fazer um laudo. Então, assim, se o colega consegue fazer um laudo à distância, a disponibilização de imagens não é um problema. Não é um problema. Na minha concepção, o prontuário eletrônico devia ser do paciente. Então, a partir do momento que ele vai num laboratório fazer um exame de imagem ou fazer um exame bioquímico que seja, ele deveria ter um dispositivo como esse que a gente tem hoje para carteira eletrônica, para carteira de criptomoeda, que ali ele pudesse guardar e que tivesse uma possibilidade de backup, e a hora que ele chegasse no meu consultório eu pudesse ler a partir de um acesso que ele pudesse me dar, de chave criptografada. E tudo rastreável, né? Então, ainda estou devendo. Muitas coisas a gente está devendo. A verdade, até o dado do paciente, quando ele chega no consultório, na teoria, ele é que tem que preencher. Exato, igual quando a gente vai abrir um aplicativo e a gente preenche e a gente autoriza, falando assim, assina embaixo, esse dado é meu. Então, ou ele teria que imputar o dado dele,
quando ele vai fazer o cadastro, porque é um cadastro num ambiente, numa instituição de atendimento, né, Sim. de serviços, ou então ele teria que receber aquele e-mail confirmatório que a gente recebe online, falando assim, ó, essa pessoa é você mesmo, esses dados são seus. Então, até o básico a gente ainda tá atrasado. Isso, e é interessante porque isso deveria fazer parte da LGPD, né? Faz parte, assim, na teoria faz. Mas devia ser mais, até porque a LGPD, realmente, no ambiente médico, ela é extremamente restritiva e acaba atrapalhando o dia a dia da gente também. O fluxo muda, né? Porque a gente está acostumado com um ambiente com fluxo X de atendimento. Mudaria um pouco como funciona, mas a área da saúde tem muito receio e preconceito e resistência a mudanças, Sim, né? Porque exato. mudaria a jornada do paciente. Exato. Talvez ele receberia um link e ele teria que fazer o cadastro dele, pré-consulta, coisas assim. A gente tem que imaginar também que dentro dessas dificuldades que a gente vai ter a dificuldade de até como é que eu vou falar? O conforto dos pacientes com tecnologias, né? A gente está falando aqui de alta tecnologia, telemedicina, coisa e tal, mas tem que lembrar que uma situação que nem a gente está vivenciando agora da doutora B, lá numa aldeia indígena, você vai ter muita dificuldade para as pessoas acessarem, terem até essa noção. Sim, né? Porque que vários locais que discutem telesaúde falam sobre a questão do analfabetismo digital, né? Exato, que a pessoa não ter essa destreza, né? Esse contato com a tecnologia e realmente achar que ela ajuda. Exato, às vezes vai achar que mais atrapalha do que ajuda. E isso a gente viu muito quando começaram os processos de prontuários eletrônicos nos hospitais, né? A gente percebeu uma resistência muito grande. E aí, duas coisas aconteceram naquele momento. A gente estava discutindo isso no primeiro episódio aqui do Health Tech Show. Duas situações. Primeiro, a resistência de pessoas que não queriam mudar o jeito de trabalhar. Então, era muito mais fácil você fazer aqueles garranchos lá no prontuário e fazer a prescrição que ninguém entendia nada, depois a enfermeira ficava te ligando, ou ela já acostumava com a sua letra, ou depois fazer um preenchendo prontuário que se alguém quisesse ler alguma coisa você não consiga ler e passar para digitar. E o segundo aspecto que criou muita dificuldade foi que os sistemas eram muito ruins. Na verdade, eles continuam sendo muito ruins. Não, mas no começo eram horrorosos. Hoje, eu até brinco, né? Eu tenho um sistema no hospital que eu trabalho, que é um sistema clássico, todo mundo trabalha com esse sistema aí, Brasil afora, porque a gente sabe que é dividido basicamente em dois grandes sistemas, né? E esse sistema, assim, para eu fazer um laudo... Tem um que é mais abençoado que o outro. Exato, mas para fazer um laudo... Que atrava mais um cadinho. Exato. Vai fazer um laudo. Se eu fiz a quantidade... entre eu abrir a ficha do paciente, a gente preencher o laudo e imprimir o exame, são 20 cliques. É engraçado que... nem precisa falar o nome, a gente é universal, porque todo mundo sabe qual é. Então, assim, 20 cliques para você fazer um laudo. Tudo bem, a gente sabe que muitas vezes é redundância para justamente evitar algum problema. Erro, né? Mas não está certo. A usabilidade desse sistema não está bom. Então, imagina isso no começo, que ainda era pior, você ter as pessoas que teriam que mudar para poder mudar aquele hábito que ela sempre teve durante 20 anos e tudo mais, né? Isso é uma dificuldade que eu acho que a gente sempre vai viver. Assim, a gente vai ter várias gerações em curso ao mesmo momento, né? Então, as novas gerações vão achar muito legal. Exato. As gerações anteriores vão se adaptar. E cada vez mais as gerações anteriores, elas são um volume maior, né? Porque o nosso país está ficando mais idoso. Agora, uma pergunta assim para uma situação. Você não acha que esse termo telemedicina é meio datado? Você acha que a gente não devia mudar esse nome? Já tem essa discussão, já existe há um tempo, né? Muito por conta de um pouco de preconceito que ficou na época, a questão do CFM também ter demorado a liberar, e a questão de achar que é só o médico também, aquilo que a gente estava falando de achar que é só voltado para o médico, né? Então, o telesaúde tende a ficar bem maior, né? A intenção é valorizar o telesaúde ao invés da telemedicina. E a gente tem percebido que outras áreas da saúde ou de saúde
tem desenvolvido bastante. Essa parte de psicologia Sim, a desenvolveu psicologia absurdamente. cresceu muito mais do que a medicina em Muito tele, muito mais. mais. É. A nutrição também, muitas nutricionistas hoje não atendem presencial mais, muitos não moram nem no Brasil, mas psicólogos e nutricionistas, muitos moram em outros países e continuam atendendo no Brasil porque eles aprofundaram mais nesse tipo de atendimento. E a questão do exame físico não ser obrigatório, como é na medicina em vários casos, ajuda Exato. muito, ajuda muito. Muito. E aí também começam os abusos, né? Aí já começa... porque com um nome bonito e com uma boa justificativa, você comete muitas barbaridades, né? Então, quando você fala da sua medicina integrativa, é um conceito formal, clássico, mas a gente sabe que há uma certa liberalização desse termo, né? Sim. Então, a pessoa não tem nenhuma formação oficial, sim. Faz um curso de pós-graduação de 6 meses e vira um médico integrativo. Né? Às vezes faz um cursinho de que faz uma prática integrativa Exato. X e que não é tão validada cientificamente, questionada na medicina, me coloca que é integrativo porque faz isso que é fora da medicina convencional que a gente aprende na universidade. Sim, e esse envolvimento dos outros profissionais da área de saúde vai ser muito relevante dentro do conceito de telemedicina e telesaúde. Já aumentou muito na medicina presencial mesmo. Sim, exato. Eu lembro que na época que eu estava na faculdade, na minha faculdade tinha acabado de abrir o curso de terapia ocupacional. E eu formei não tem tanto tempo assim, tem 10 anos. E naquela época a gente não entendia o que o terapeuta ocupacional fazia. Exato. Nossa, como assim? O que eles vão fazer, né? O que essa faculdade faz? E hoje a gente vê como eles têm um monte de aplicabilidade, tudo que eles fazem. Como tem várias técnicas para as crianças mesmo, crianças que têm transtorno do espectro autista e várias outras questões. A pandemia trouxe várias questões sensoriais para crianças, mesmo as que não têm nenhum diagnóstico. E tudo isso é o terapeuta ocupacional que cuida, que trata, fora os idosos, as órteses, né? Ajudar eles a se adaptarem a limitações da idade. Então, até a gente não tinha tanto esse contato e o Multi cresceu muito, valorizou muito como a possibilidade da gente trabalhar em saúde realmente, assim, conectado. E até ele também traz essa possibilidade de todo mundo trabalhar conectado, tá ativo no mesmo caso, discutir o mesmo caso, criar comunidade, né? Que eu acho que é muito importante para a saúde, a gente precisa de comunidade. Muito, muito. E eu percebo que é uma grande saída para situações que a gente tem muita dificuldade. A gente, no meu dia a dia, eu sempre comento muito isso. Uma situação que essa semana foi muito crítica para mim é que, por fazer fístula arteriovenosa para paciente com diálise, então a gente vê muito paciente chegando no fim do limite das possibilidades de você ter acesso para fazer diálise nele. E dentro desse contexto, você precisava muito de ajuda, conversar com o nefrologista, falar assim, olha, eu não preciso fazer ele sofrer mais, será que dá para fazer uma diálise peritoneal? Então, é uma dificuldade absurda. Então, à medida que esses processos foram ficando mais incorporados na nossa prática, facilita muito a comunicação. Sim, muito. Priscila, estamos chegando aqui no final. Eu queria que você desse uma dica de um site, uma revista, um artigo, que falasse dessa área de telemedicina, do futuro, das visões. O que você sugere para o pessoal que está vendo o podcast? Hoje mesmo foi um amigo que me mandou ontem e anteontem e tinha um artigo super legal nessa revista digital, né? Como a revista digital chama The Future Medicine. E tem vários artigos falando sobre o futuro da medicina em 2023. E tem um artigo super legal sobre telemedicina síncrona e assíncrona e como isso deve crescer, principalmente a assíncrona, por conta disso. Talvez pelo tempo, por não ter que estar disponível naquele momento, ter a possibilidade de responder depois e ao mesmo tempo adiantar, porque não tem que esperar a consulta. Então, seria um suporte entre as consultas presenciais, mas que não demanda estar disponível naquele exato momento. Perfeito. Então, a revista chama The Future Medicine. The Future Medicine. Muito bom. Então, vamos anotar aí. A gente vai tentar ver se consegue colocar aqui na descrição. Bom, eu queria agradecer a sua presença aqui, Priscila. Foi muito legal falar sobre esse tema que é sempre instigante.
E lembrar para você que está ouvindo ou vendo esse podcast que nós temos as nossas redes sociais, a doutora Priscila vai deixar também, a gente vai deixar aqui embaixo nas descrições. E vamos terminando aqui agora. Eu gostaria muito de agradecer a doutora Priscila Duprat pela presença e pelo tema que foi bem legal, foi muito esclarecedor mesmo, acho que para quem está vendo, está ouvindo. E eu queria que você se despedisse do pessoal, alguma dica? Queria agradecer por todo mundo que vai ouvir a gente, né? Esteve com a gente hoje, por poder ter a possibilidade de falar desse assunto e para a gente fomentar cada vez mais essa discussão para que isso realmente cresça, né? Essa tecnologia chegue a mais pessoas e a gente possa chegar a soluções para, como o caso da tribo Quiabetá, para poder ajudar e cada vez difundir mais o cuidado em saúde através da tecnologia, que eu acho que a telesaúde faz isso. Ela possibilita a gente chegar a locais que a gente ir, deslocar e ter esse acesso é mais difícil. Então, terminamos aqui. Aguardamos vocês no próximo sábado com mais um Health Tech Show. Mas eu queria que vocês não deixassem de se inscrever aqui no canal do YouTube, assinar as notificações e também, se vocês tiverem a oportunidade de dar umas 5 estrelinhas para a gente lá no Spotify, ajuda bastante, porque ajuda a divulgar e compartilha, porque são temas muito interessantes relacionando tecnologia com medicina e educação médica, assim por diante. Então, nos despedimos aqui agora e até a próxima.